O Eduardo Tagliaferro apareceu novamente. Vocês lembram dele? Aquele braço direito ali do gabinete do Alexandre de Moraes? Ele agora apareceu. Diz que tem provas contundentes, muitas provas armazenadas e vai jogar tudo no ventilador. E vai expor o Alexandre de Moraes. E ele deu uma entrevista lá para o Auriverde, né, pelo canal do Auriverde Brasil, e disse que tem muita coisa. Será mesmo que vai mostrar? Será que tem mesmo isso? Ou será que é só um traque? Espero que ele tenha falado a verdade, esteja falando a verdade, que tenha mesmo provas para mostrar contra o Alexandre de Moraes para acabar com essa perseguição no Brasil, né? Eu vou trazer para vocês essa matéria, e tem muita coisa acontecendo, um discurso político do Alexandre de Moraes também, e também o Barroso indo em defesa do Alexandre de Moraes. Muita coisa está acontecendo, apostas estão sendo dobradas, vamos ver no que vai dar isso. E não vamos ficar enrolando vocês aqui, não vamos direto à matéria, mas antes eu vou pedir para vocês só se inscreverem no canal, apertar o sininho das notificações, curtir e compartilhar, principalmente com aquele amigo seu petista, aquele amigo seu que não suporta a direita. Compartilhe com eles. Para quem não conhece, me conhece, meu nome é Denis Gonçalves. Vamos para a matéria que eu vou trazer para vocês aqui agora. Olha só, matéria lá do Auriverde. Vou trazer para vocês aqui, tá? Eduardo, quem que você como chefe, né, de gabinete, chefe da ED, o gabinete, a assessoria, ela era ligada diretamente à presidência do TSE, né? Mas você comentou aqui agora, quem que vai contestar a ordem de um ministro? Existia ali uma ordem do Alexandre de Moraes direto ou de outro ministro na orientação da forma como o trabalho deveria ser feito? E desde já, Eduardo, já deixando claro que nós sabemos que existem limitações, até porque eu vi outro material que você teme até pela sua vida, tá? Então fique tranquilo para responder como você entender necessário, os limites que você tem para responder, porque nós sabemos o quão delicada é a situação. Então existia ali uma ordem, uma submissão, ainda que emocional, direta do ministro Alexandre de Moraes, dando as diretrizes de como o trabalho deveria ser feito? Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar falando com você também. Boa pergunta. Assim, existia a ordem, sim, existia a forma do jogo, mas ela não era passada diretamente de Moraes a mim, e sim de pessoas, de fato, muito próximas a ela. Muito próximas a ela. Falei com ele algumas vezes, sim, sabia qual que era o direcionamento dele. Mas existia assim um direcionamento de como deveria ser feito e o que deveria ser feito, entendeu? E existia até nomes, eu não vou dar muito detalhe, eu não posso dar muito detalhe, porque é o que vocês já sabem aí. Sim. É um material muito rico, é um material muito complexo, muita coisa serve, muita coisa não serve, e esse material a gente não pode ficar toda hora jogando na internet, jogando, falando como muitas vezes o povo quer, achando que é frescura, que eu quero ganhar like, que eu quero não sei o quê, entendeu? Não, é que a coisa que a gente está lidando com uma pessoa poderosa, e a gente tem que fazer as coisas com estratégia, entendeu? Mas existia sim, de fato, um direcionamento. E também, com todas as ressalvas, nós sabemos do quão delicado é o assunto, né, Pitueli? Mas esse termo que vocês trabalhavam lá com desinformação e combate à fake news, nós vimos que foi um termo ali criado na USAID. E existem denúncias que a USAID teria interferido ou pelo menos participado de processos fora dos Estados Unidos. Nesse sentido, novamente, Eduardo, da forma que você tem, você está a par do que está acontecendo, das denúncias, dos documentos e das consequências. Você conseguiu encontrar alguma relação externa ao TSE, de alguma organização, não necessariamente da USAID, e pode ser o mais sucinto, o mais superficial possível, porque nós vamos entender. Existia ali, para fazer o seu trabalho técnico de desinformação no sentido literal, ou uma forma mais abrangente com orientações externas? Eu citei aqui a USAID, mas podendo ser de outras entidades. Eles abrangiam essas informações direcionadas a um objetivo, Eduardo?
Se existia, a mim nunca chegou. Eu nunca tive essa informação, nunca tive esse contato. Eu me limitava justamente ao gabinete, entendeu? O meu trabalho era o gabinete, era um trabalho muito puxado, executado por 8 pessoas, entendeu? Um número muito pequeno de servidores, com um volume muito grande de trabalho. Então, isso eu nunca tive acesso, nunca me falaram nada, nunca vi. Não posso também ser injusto, né? A gente tem que falar sempre a verdade. Mas o que eu vi às vezes não posso dizer que foi uma influência, mas que os checadores, né, os parceiros, sim, eram parceiros tendenciosos. Tagliaferro, a gente tem uma cena que marcou muito, né, logo após a eleição, salvo engano, na diplomação do Lula, que foi a passagem do ministro Benedito Gonçalves, né, pelo ouvido de Alexandre de Moraes, dizendo missão dada, missão cumprida. Aquilo ali marcou muito, né? É uma frase, né, que marcou porque a gente queria entender de fato, embora a gente consiga concluir, que missão foi dada e que missão foi cumprida. A você, foi dada alguma missão do ponto de vista do exercício de uma perseguição? Tinha um alvo de fato? Não foi a mim dada uma missão, entendeu? Alvos tinha, eu não posso falar neste momento, mas eu não posso te dizer como eu vou te falar o que era essa missão, conversa entre os dois, mas assim, depois de tudo que aconteceu, presume-se que a missão era eleger quem está eleito. Tenso, né? Tenso. Vamos ver o que vai acontecer. Quais são essas denúncias que ele tem a fazer? O Tagliaferro está formalizando, está preparando uma denúncia contra o Moraes. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas horas. O que o Tagliaferro tem realmente bombástico. Vamos ver o que ele tem, vamos ver o que ele sabe. A gente sabe que a cabeça dele tá a prêmio, ele está se protegendo, está fora do Brasil, e a gente sabe que pode ser sim que ele tenha muita coisa para jogar no ventilador. Será mesmo que isso vai atingir o Alexandre de Moraes? Pode ser que sim. Vamos lá, mais uma matéria para vocês aqui agora, já aproveitando e pedindo vocês também para se inscreverem no canal. Eu vou trazer para vocês um corte aqui da declaração política que o Alexandre de Moraes deu hoje, né? Que lá na TV Justiça. Hoje os juízes do STF no Brasil, eles não se atêm somente aos processos, tudo que acontece politicamente, eles vêm a público e dão as suas declarações como um verdadeiro líder de nação. Eu vou trazer para vocês agora, quem fez o corte foi a CNN Brasil, e já do vídeo anterior quero dar os créditos a Ouro Verde, né, que é um canal que eu gosto de assistir e que traz muita matéria relevante. E agora eu vou trazer uma da CNN Brasil, mostrando o posicionamento do Alexandre de Moraes politicamente, fazendo um discurso, colocando a nação brasileira de direita contra Eduardo Bolsonaro, contra o Donald Trump. Então ele está dobrando a aposta. Vou deixar com vocês agora na íntegra o que o Alexandre de Moraes falou. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional.
não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, gerando, presidente, ministra, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É uma, como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Estamos Estamos aí com Alexandre de Moraes dando essa declaração, falando que os traidores da pátria, os criminosos, não têm coragem de ficar no Brasil. A gente observa essa fala do Alexandre de Moraes e isso traz pra gente uma reflexão. Você, eu, com a cabeça prêmio, sabendo que seria jogado, o Alexandre de Moraes colocaria Paulo Figueiredo, Constantino, o próprio Eduardo Bolsonaro e muitos outros na cadeia e jogaria a chave fora e até mesmo em condições subhumanas, como aconteceu com o próprio Clesão, que foi colocado ali na cadeia doente e morreu. Você ficaria no país? Você seria um homem que teria coragem de se levantar contra o sistema apenas com a sua palavra, sendo que até a palavra foi cerceada, foi tolhida, como diz o Adrilles Jorge gosta muito de falar, a palavra foi tolhida, o seu direito foi tolhido. Você ficaria no Brasil? Pois é. Aí é o Alexandre de Moraes com seu discurso político e trazendo à tona o que realmente o STF hoje é, uma instituição política e judicial. Vou trazer para vocês agora também o próprio Barroso. Esse aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas dentro do devido processo legal. Vamos lá. O Barroso, ele mudou o discurso aqui, né? Eu quero ler para vocês aqui a matéria na íntegra da Gazeta do Povo. Diz o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, criticou veladamente
o que seria uma tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário. E afirmou que o colega Alexandre de Moraes tem sofrido custos pessoais elevados por relatar a ação penal da suposta tentativa de golpe de Estado. Presta bem atenção. Criticou veladamente. Ele está ficando um pouco acuado. Será que ele pode sofrer muito com a lei Magnitsky? Será? E assim, ressaltou também os gastos elevados que o Alexandre de Moraes tem com esse processo. Será que ele está vendo que o Alexandre de Moraes já pode estar sofrendo no bolso? E ainda continua a matéria. Moraes é alvo de aplicação da lei Magnitsky, pelo que seria um ataque aos direitos humanos no julgamento. Barroso, no entanto, evitou citar diretamente o país norte-americano ou o presidente Donald Trump, que citou expressamente o que considera como caça às bruxas no processo. Presta bem atenção. A gente observa que o Brasil está no olho do furacão. O Brasil hoje, antigamente ouvia-se muito falar dos embates dos Estados Unidos com China, Rússia, no olho do furacão, mas quem está no olho do furacão hoje, mundialmente, sendo visto e sendo falado, é os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil está nos assuntos mundiais. E há uma crescente tensão entre Brasil e Estados Unidos. E o judiciário e o Lula é o centro do furacão contra o Donald Trump. A gente sabe que nós temos que orar, pedir a Deus para que tudo isso mude. E a gente tem que entender que em 2026, nós que somos da direita, nós que temos a obrigação de divulgar o que está acontecendo e ganhar votos para senadores, deputados e colocar um presidente de direita, um presidente que realmente não seja só de direita, mas alguém que seja sensato e volte a conversar com o Ocidente e fazer negócios com o Ocidente, Estados Unidos, a Europa e também acabar com esse antissemitismo contra Israel, porque Israel sempre foi uma nação amiga do Brasil. E hoje, com as declarações de Lula, está ficando cada vez mais difícil a nossa aproximação com o Ocidente e com os países democráticos. Nós sabemos que hoje o Brasil está totalmente alinhado com as ditaduras, com esses países ditadores. E eu tenho que vir aqui todos os dias, mesmo correndo risco, sabendo que pode sofrer sanções. O canal é pequeno, a gente está iniciando o nosso trabalho, mas a gente precisa mostrar o que está acontecendo no Brasil. Meu nome é Denis Gonçalves, sou um amigo brasileiro, patriota. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho das notificações para que o nosso canal cresça. Como eu digo para vocês sempre, o YouTube entende que quando você interage conosco, quando você fica aqui, coloca o seu comentário, você compartilha, o YouTube entende que o nosso canal está sendo relevante. Aquilo que nós estamos falando, as pessoas estão entendendo, estão gostando e começa a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Deus abençoe você e vamos pedir para Deus abençoar o nosso país para que esse imbróglio político acabe e que talvez o Lula e o STF do Alexandre de Moraes entenda que a conta vai chegar. A conta vai chegar. Estão gostando do que está acontecendo, porque a mídia esquerdista tem mostrado que o Lula está ganhando ganho político com isso, está em plena campanha, mas vamos ver até quando começar a faltar o dinheiro para o povo, se a mídia vai continuar fazendo uma campanha para o Lula. Deus abençoe sua vida.